Igreja com a paz de Cristo, amém? Amém. Bom, igreja, eu fui convidado para ministrar no culto de missões desde o início do ano. Não? Na verdade, eu ia ministrar no culto de março, passei mal, fui entender. Eu ia ministrar no culto de junho, teve um contratempo, eu não pude ministrar. Eu já falei com ele, eu falei, olha, tem certeza? Toda vez que você me chama para ministrar, alguma coisa acontece. Vamos orar antes, né? Vamos orar e nos consagrar para ver se realmente nesse dia eu vou conseguir chegar na igreja. Graças a Deus eu estou aqui para honrar glória de Deus. Eu quero ler. Na verdade, antes de ler, antes de fazer a leitura inicial, eu vou pegar um gancho no que o nosso irmão Wendel falou sobre a janela 10/40. Eu passei a minha adolescência toda ouvindo sobre a janela 10/40. Por quê, Rodrigo? Por que você passou a adolescência toda ouvindo? Porque a minha líder de jovens, ela era uma missionária. E ela praticamente, a tempo, a fora de tempo, quando dava, quando não dava, ela falava as missões. E fala até hoje, ela ainda é viva. Então, ela sempre explicava para nós, jovens, o que era a janela 10/40. Ela sempre tentava fazer, Pedro, que isso ardesse em nosso coração. Claro que a gente entende que existe um conhecimento e uma chamada missionária. O Wendel falou o seguinte: essa janelinha aí não é para você ficar de boa não, como nós estamos aqui. É um lugar que você vai pronto para morrer. O que é essa janela 10/40? Todos nós conhecemos o nosso globo terrestre. E existe a linha imaginária chamada linha do Equador, tá, gente? Não existe essa linha, ninguém vê. Tem pessoas que falam assim, eu já ouvi, tá? Eu queria tanto um dia ir lá pro Macapá, não é? Oiapoque, mas não é Oiapoque que é lá aqui, não, é antes, né? É Macapá. Eu queria tanto ir em Macapá, as meninas são de Macapá, levanta a mão, meninas, elas são de Macapá, para quem não conhece, aqui também é cultura, tá, gente? Tem gente de todo o Brasil aqui. Eu queria tanto na Macapá, que lá passa a linha do Equador, eu queria ver, você não vai ver nada, só vai ver um monumento lá dizendo que ali passa uma linha simbólica. A linha do Equador, gente, ela é simbólica para quem estudou geografia e lembra até hoje disso. Acima da linha do Equador, nós temos os graus. As linhas, existem linhas com vários nomes, eu não vou saber. A linha do Equador, a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, é o principal para a gente saber. Acima da linha do Equador, a 10 graus, a gente vai ter a base dessa janela chamada 10/40. Mas acima, a 40 graus, nós vamos ter o final dela. Então, o que é a janela 10/40? É um espaço no nosso globo terrestre imaginário, tá, gente? Essas linhas são imaginárias, mas que compreendem dentro dessa janela mais de 60 países que concentram a maior dificuldade em receber o Evangelho, a palavra de Deus. Eu fiz uma anotação aqui de alguns países. Por exemplo, a Índia, só 1% da população é cristã. Tem um país chamado Mauritânia, 0% da população é cristã. Japão, a gente pensa que são... Eu separei um vídeo, tá, igreja? Com algumas fotos, só que a gente não conseguiu passar o vídeo para ali. Problema, sabe? Deu problema no celular, deu problema no cabo e problema na pessoa que estava tentando passar o vídeo ali também, pode ser isso. E compreendi umas fotos, eu vou jogar depois no grupo, umas fotos de pessoas, da população desses países. E aí eu estava olhando só gente pobre. Aí quando eu cheguei no Japão, só gente triste, chorando, crianças desnutridas. E no Japão, o pessoal bem. Eu falei, engraçado, né? A gente tem a ideia, quando a gente vai falar da janela 10/40, eu falava comigo, de realmente ser aqueles lugares áridos, aquelas pessoas tristes, aquelas pessoas desnutridas, mas não. Japão, gente, um país muito desenvolvido, um dos 5 maiores países desenvolvidos que nós temos na face da Terra. E ele concentra apenas 3% da sua população como cristã. Então a gente não pode ter em mente que o cristianismo ele só não chegou aos lugares de difícil acesso
ou financeiro. O cristianismo não chegou aonde as pessoas, principalmente o governo, fechou o seu coração. Países pobres e países muito, muito ricos, gente. Coreia do Norte, acho que todo mundo já conhece um pouco da história da Coreia do Norte. É um país extremamente fechado e comunista. Apenas 0,5% dessa população é cristã. Agora imagina como que vivem. Eu estava conversando com, acho que o nosso irmão Andrew agora aqui, né? E eu falei assim, a gente tem uma facilidade, que nós chegamos a hora que nós queremos aqui em cima. Mas não fala aqui em cima, não é aqui, né? Subir ali, na igreja, aqui no templo. Nós entramos a hora que a gente quer, que a igreja estiver aberta. Hoje eu quero chegar na igreja às 6 horas. Pastor, você vai estar lá às 6 horas? Vou estar lá, vou abrir lá que tem ensaio. Então eu vou estar lá às 6 horas. Eu estou cansado desse culto, estou ouvindo o Rodrigo falando um monte de ladainha aí, vou embora agora. Você vai levantar e vai embora. Nós temos essa liberdade de chegar, de sair, de pegar a nossa Bíblia, andar com ela no braço, de usar a nossa rede social e postar versículos, fazer vídeos e falar sobre Deus, sobre o cristianismo, falar sobre o nosso Cristo Salvador, autor e consumador da nossa fé. Nós temos essa liberdade. E já reparou que quando a gente tem muita liberdade, a gente não dá muito valor para isso? A hora que eu quiser. A gente estava falando com o Pedro e com a Suziane, que eles vão para o Rio de Janeiro, e nós vamos conhecer o Rio, Cristo Redentor, aquela coisa toda. Eu falei, pois é, igreja, eu só fui conhecer o Cristo Redentor depois que eu vim morar em Brasília. Eu sou carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro, vim para Brasília, aí um dia fui de férias no Rio de Janeiro, aí que eu conheci Cristo Redentor. Mas por quê? Porque estava lá. Gente, está lá, está do lado ali. Aí a gente fala assim, a hora que eu quiser eu vou. Mentira, a gente não vai. Tá ali mesmo, a hora que eu quiser. É assim. É a mesma coisa quando a gente vai falar sobre pregar a palavra de Deus. A gente tem liberdade. Tem tantas pessoas na mídia que têm facilidade, que falam, que pregam, e tem uma palavra boa. Por que eu vou fazer de repente um vídeo e falar alguma coisa? Por que eu vou fazer um texto e postar? Ninguém vai ver mesmo. Por que eu tenho que bater na porta da minha vizinha e falar alguma coisa com ela, falar alguma coisa com ele ali? Ele nem vai dar importância, a vida é tão corrida. Justamente pela liberdade é que nós retrocedemos. Agora imagina como é que vivem os cristãos desses países que são perseguidos. Porque a janela 10:40 é o seguinte, não é só a dificuldade de acessar esses países com o cristianismo. Existe uma dificuldade ainda maior de se manter cristão vivo nesses lugares. Porque há de verdade uma perseguição a quem é cristão. Como é que é lá, Rodrigo? Eles se reúnem em casas, eles fazem alguma coisa? Eu não sei. Eu viajei, tá, gente? Para muitos lugares nesse mundo, é verdade. Eu conheci aí uns 10 países já, pela Marinha, já conheci. Mas eu nunca fui internacional. Mas eu nunca fui para nenhum país desse aqui, da janela 10:40. Já tive a oportunidade, mas eu já não. E eu sei que há dificuldade, existe uma dificuldade. São lugares que as pessoas, elas têm uma vida muito amargurada. Porque elas não conseguem preencher o vazio que nós estamos preenchendo aqui. Nessa noite nós entramos com a liberdade nesse lugar. Nós adoramos, nós louvamos ao nome do Senhor Jesus, erguemos as nossas mãos e nós temos o nosso ser sendo preenchido e cheio da presença de Deus. Aí você vai falar assim, mas eu entrei tão triste aqui, mas é aqui que você vai sair feliz, alegre, pulando de alegria. Porque a presença do Senhor Jesus, ela precisa modificar quando ela chega em algum lugar. Senão não é a presença de Deus, gente. É a presença do seu irmão, é a presença da sua irmã, é a presença do seu amigo, do seu colega, mas não é a presença de Deus. A minha presença não vai gerar nada além de você. Mas a presença de Deus vai. A presença de Deus vai.
E nós temos ela. Então, quando a gente vai falar sobre janela 10x40, a gente precisa entender que é um lugar onde a gente pode ter a disponibilidade de ir. E aí eu faço uma seguinte pergunta para você. Você teria coragem? É difícil, gente. É difícil, sabia? Eu talvez hoje não teria coragem, não. E eu não vou julgar quem fala assim, não, eu também não tenho, não. Porque existe um chamado que precisa arder em nossos corações. E quando nós falamos para a igreja, e a gente vai falar sobre essa multiplicação da graça de Deus, e a graça de Deus, ela vai dar a cada um dons, conforme Ele quiser. Mas também essa mesma graça, ela vai distribuir funções sobre nós. E eu tenho certeza que em nosso meio aqui vão surgir missionários e missionárias, evangelistas. Porque, igreja, eu vou falar uma coisa para vocês, é muito fácil estar aqui em cima. É cômodo. Muito também sentarmos aí nos dias de culto, pela liberdade. Mas ir até esses lugares de difícil acesso, e aí eu não vou ficar preso à janela 10x40 não. Até no próprio país mesmo. Aqui em Brasília, gente, vai ter lugares com dificuldades de acesso. E as pessoas, elas terão um coração fechado até para Jesus. Por quê? Quando a situação está difícil, quando a pessoa não vê saída, não vê solução, muitas das vezes ela fecha o coração. Aí nós vemos famílias presas e amarguradas, porque não tem um coração aberto a ouvir a palavra de Deus. Missões, elas serão feitas em todas as esferas da face da terra, em todas as esferas da nossa sociedade. Missões, muitas das vezes, precisará ser realizada dentro de nosso lar, porque vão existir pessoas que têm filhos, pais que não são cristãos e têm um coração duro. E aí? Qual é a minha missão? Atos 1:8. Ele vai falar sobre o direcionamento da missão. Fiquem até que recebam poder. E Cristo ele ordenou aos discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto recebam poder. Para quê? Para ficar cheio de Deus dentro da casa? Não. Para vocês saírem e ministrarem a palavra de Deus. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, ou seja, vocês vão falar por mim, vocês vão dar um testemunho por mim, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Existe uma sequência, tá, igreja? Em Jerusalém, onde eles estavam, ou seja, fiquem em Jerusalém e recebam poder, e aí comecem a falar de mim aqui mesmo. Receber o poder, vocês começam, como Pedro fez. Depois vocês vão sair para toda a região da Judéia e para Samaria, que era vizinha. E depois você pode ficar tranquilo que vocês vão aí, ó, até os confins da terra. E existia um homem chamado Filipe. Hoje o nosso plano de leitura era Atos 8. E eu quero falar um pouco de Atos 8. No capítulo 4 e capítulo 5 de Atos 8, ele vai dizer assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. No capítulo 7, nós vemos Estevão sendo caluniado, apedrejado e morto por pregar a palavra da verdade, por anunciar a salvação. Depois desse momento, Paulo, ferrenhamente, estava lá na morte de Estevão. Fala assim: agora a gente vai acabar com todos os outros. E a Bíblia vai dizer que a perseguição que começou a ser instaurada naquele lugar espalhou vários cristãos. Somente
os apóstolos ficaram em Jerusalém. Mas quem era Filipe? Filipe também não era apóstolo, Rodrigo? Não é esse Filipe. Existe um Filipe apóstolo. Esse Filipe de Atos 8 é o Filipe diácono, lá do capítulo 6 de Atos. Quando a igreja precisava crescer, e aí as demandas dos apóstolos estavam muito grandes. E eles se reuniram e falaram assim: olha, a gente precisa de mais pessoas para dar conta aí, pelo menos dos órfãos, das viúvas, verificar o que estão precisando. Então vamos instaurar aí alguns homens que sejam cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, que tenham boa fama. Um deles se chamava Felipe. Sabe o que é interessante, igreja? Felipe, ele em Atos 21, lá na frente, esse mesmo Felipe, ele foi conhecido como evangelista. Aí você, poxa, no capítulo 6 ele era diácono, aí no capítulo 21 ele já era evangelista. Olha que interessante. Mas sabe por quê? Ele não se privou em fazer aquilo somente que lhe foi designado. A gente encontra às vezes na igreja pessoas que querem fazer aquilo que não foi designado. Me foi designado isso, eu vou fazer isso, e eu vou fazer além. Mas existem pessoas que falam assim: foi me designado isso, mas eu não gosto muito, eu vou fazer isso. Não, gente, o segredo é você fazer o que você foi estar proposto para você e você depois fazer além. Por ele ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de sabedoria e boa conduta, o Senhor o levantou como um diácono da igreja primitiva. Ele exerceu o seu trabalho também, que ele tinha tempo ainda de ministrar a palavra de Deus. E aquilo fez com que ele fosse reconhecido como evangelista. Não adianta a gente pular etapas da nossa vida esperando alguma coisa lá na frente que seja maior. Se nós não fizermos aquilo que está proposto agora, o Senhor não vai permitir que a gente chegue lá na frente. Faça o que está na sua mão agora, porque senão você não vai conseguir fazer nada lá na frente. Pregue a palavra na sua casa primeiro, seja um missionário local, porque senão Deus não vai te enviar às nações. Aleluia. A Fernanda Brum tem um hino, e tem até um meme desse hino na internet, que é aquele hino: eu vou. Vai para onde? Quantas gerações de mocidade louvaram esse hino, mas não tinham coragem de ir pregar a palavra para o seu irmão dentro do seu quarto. Não tinha capacidade de pregar a palavra na sua escola. Eis-me aqui, Senhor, a África está me esperando, mas o seu vizinho também está te esperando. Aleluia, glória a Deus. Existem pessoas locais que estão nos esperando. Então não adianta eu querer ir lá na frente, se a minha missão ainda está aqui. O Senhor não vai permitir que você vá aonde você quer ir, se você não fizer aquilo que você tem que fazer agora. Não pense, não projete um futuro, se você não consegue dar conta do seu presente, porque o Senhor não vai permitir que esse futuro chegue. Filipe foi evangelista porque fez o que tinha que ser feito como diácono. Ele cumpriu o papel dele. E a palavra vai dizer que ele fugiu, todo mundo fugiu, e ele chega em Samaria. Chegando em Samaria, aquele homem começa a pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Falou assim: olha, a gente está sendo perseguido. Olha a mentalidade. Nós estamos sendo perseguidos. O mundo está caindo em cima da igreja para tentar destruir de todas as formas. Hoje, nós não temos esse sistema que mata o crente no Brasil. Nós temos o sistema que está vindo igual aquela prensa, devagarzinho. E a gente está dançando aqui, ó, e a prensa está chegando. A gente está aqui, ó. Nós temos um sistema
que está prensando nós, cristãos, igreja, aos poucos. Você olha para o lado, está lá. Aí passa um tempo, você olha para o outro, está um pouco mais perto. Uma hora vai chegar, igreja. E uma hora vai chegar de verdade. Mas enquanto essa prensa não chega, para gente, para Filipe chegou. Ele falou assim, bom, estão atacando a igreja de tudo quanto é lado, quer saber? Eu vou falar de Deus, eu vou falar da salvação de Cristo Jesus, vou anunciar o Evangelho, e aí eu vou ver se eu pego mais gente. Que quanto mais gente estiver nessa prensa aqui, melhor. Porque eu posso morrer hoje. Lá no Rio de Janeiro nós temos uma máxima com relação aos bandidos. Mata um hoje e aparece 10 amanhã. É mais ou menos isso. Era assim, gente. A igreja primitiva funcionava assim. Morreu Estevão hoje, aparecia mais 1000 amanhã. Se outro morresse amanhã, eram 2000 que apareciam no outro dia. Cada morte que existia era mais de 1000 outros nascimentos de cristão. Qual é a prensa da igreja hoje? Ele não quer matar o cristão brasileiro, porque pode ser que isso volte. Ele quer que você se mate. Ele quer que você se mate. O sistema da época de Filipe era um sistema de fora que matava quem era crente. O sistema da igreja brasileira hoje é um sistema de crente que mata crente. Porque aí ninguém está de fora se mete. Aí é fácil. Deixa eles. É a denominação A contra a denominação Z. É a irmã X contra a irmã Y. E aí, igreja? Ninguém aqui está se metendo no que está acontecendo. O mundo continua lá. A gente não está nem botando a mão aqui dentro. Ó. Vocês mesmos que estão fazendo. Os escândalos estão surgindo porque entre vocês mesmo a coisa está feia e vocês mesmos estão brigando ali. E enquanto isso, existem pessoas que precisam nascer dentro desse evangelho. Mas só vai nascer quando a gente parar de matar uns aos outros. Filipe, sabiamente, falou assim, eu vou pregar a palavra. A Bíblia vai dizer que ele anunciava a palavra e realizava milagres. Os dois juntos. Logo, ele pregava e expulsava um demônio aqui. Ele ministrava a palavra ali e outro era curado aqui. E isso fez com que aquela região de Samaria, a Bíblia vai dizer o seguinte, de forma unânime, todos prestaram atenção em Filipe. Aquele homem chegou fugido de Jerusalém. Começou a pregar a palavra. Começou a operar sinais e maravilhas. Toda a cidade passou os olhos a ele. Sabe a única coisa que dá atenção para o crente, que traz atenção para o crente, é o poder de Deus, gente. Glória a Deus. Às vezes a gente quer chamar a atenção de tudo quanto é forma. Conhece pessoas assim? Que elas querem ter atenção para elas. Mas não é pelo poder de Deus, não. Muito menos pela palavra. Ah, porque eu acho que eu prego bem. Ah, eu também canto muito bem. Você já me viu orando por alguém? Ah, se você me visse orando, você ia gravar. Existem pessoas... Olha, gente, quando eu falo que o sistema que nós vivemos hoje é o sistema que crente mata crente, é por causa disso. É um sistema onde a própria igreja, dentro da própria igreja, existem pessoas que se levantam e acham que são melhores do que os outros. Ah, você já me viu orando por alguém? Não, porque quando eu oro, a coisa acontece. Quando eu canto, o negócio fica diferente. Porque quando eu subo para pegar a palavra de Deus, sempre tem alguém se convertendo. Querem a atenção para si de uma forma errada. Filipe, ele chamou a atenção da cidade, fugindo. Gente, a última coisa que Filipe queria era ser reconhecido naquele lugar. O que era para ser reconhecido? A palavra e o poder de Deus. O que traz reconhecimento não para nós, mas para a igreja, é o poder de Deus. Quando nós olharmos assim e falar assim, olha, eu vou subir naquele altar para cantar,
mas não porque eu tenho uma voz bonita, mas porque eu quero ver o poder de Deus sendo derramado na igreja, aí sim a coisa fica diferente. Eu vou orar, mas não porque eu vou fazer alguma coisa, mas eu sei que o Senhor é poderoso para curar e libertar. Quando o foco for a palavra e o poder de Deus em ação, as coisas vão mudar. Não sou eu, é a palavra de Deus. Não sou eu, é o poder de Deus. E aí existia um homem naquela cidade chamado Simão, o mágico. Simão, a Bíblia vai dizer que ele julgava ser importante. Olha só, a Bíblia não fala assim, Simão era um homem importante, a Bíblia vai dizer assim, ele julgava ser importante. Então era um julgamento dele. Todos nós conhecemos pessoas assim, né? Ah, mas eu sou muito importante. Simão era importante. Por que ele julgava ser importante? Porque ele iludia as pessoas com mágicas. E aí, pessoas da cidade, dos mais pobres aos mais ricos, paravam para ver ele. Então aquele homem, ele tinha atenção para ele toda. Ele era um atrativo em Samaria. Ele era um homem reconhecido. Tá indo aonde, Lara? Sabe, tô lá. Simão está fazendo um negócio lá, eu vou lá na praça, eu vou lá ver. E aí, Hamilton, vamos lá. Simão está lá fazendo alguma coisa lá na praça, vamos? Bora. Todo mundo conhecia Simão. A atenção da cidade era voltada para ele. E aí, de repente, chega um homem chamado Filipe, na dele. Começa a falar assim, ei, Jesus cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Você crê? Ei, existe um homem chamado Jesus que morreu na cruz do Calvário para trazer salvação. Você se julga pecador, mas o sangue dele vertido na cruz pode libertar você e liberta de todo pecado. Ele pregava a palavra genuína, a palavra de Deus. E aí sabe o que aconteceu? As pessoas passaram a dar atenção à palavra de Deus. Não tem nada que fique em evidência quando a palavra de Deus e o poder de Deus chega em qualquer lugar. Ainda naquele lugar, na cidade de Samaria, o que era evidenciado? A mágica de Simão. Quando Filipe chega e prega a palavra e menciona o poder de Deus, todo mundo deixa de olhar para a mágica e vai olhar para o poder de Deus. Não tem mentira que fique de pé quando a verdade que liberta, ela chega. Você pode até tentar. Simão tentava. Como aquele homem deve ter tentado fazer mágicas e mágicas para voltar a atenção de novo para ele. Mas tinha um Filipe que pregava a verdade. Por isso que todas as vezes que nós pregamos a verdade, seja onde a gente estiver, a gente não precisa se preocupar com as consequências. Quando eu falo consequências, eu quero dizer assim, será que as pessoas gostaram? Será que ouviram? Não, gente. Se você está aqui pregando a verdade, você não tem que se preocupar. A verdade. Nós não temos que nos preocupar, porque a verdade vai sair, a ação vai ser tomada pelo Espírito Santo. Eu tenho que me preocupar somente se eu estiver falando mentiras, como Simão. Aí sim, aí você tem que se preocupar, porque é tudo mentira, tudo ladainha. Vai subir alguém, vai falar a palavra de Deus, acabou para você. A palavra liberta, igreja. Até Simão se rendeu. A Bíblia fala que aquele homem chegou para Pedro e falou assim, olha, Pedro não, é Filipe. Pedro vai entrar já. Eu quero também isso aí, que você está fazendo aí. Eu quero me render. Amém, vamos orar por você. E agora nós vamos batizar. E sabe o que Simão fez? Colou. Chega aqui, Pedro. Simão falou assim, vou colar com Filipe. A Bíblia diz que ele colou, ele grudou em Filipe. Aonde Filipe ia, Simão estava junto. Filipe chegava, Simão, oi, estou aqui. Filipe chegava aqui, Simão, oi, também, cheguei também. Assim era Simão com Filipe.
Ele colou naquele homem. Aonde Filipe ia, Simão estava junto. Nesse meio tempo, Pedro e João ficaram sabendo das maravilhas que estavam acontecendo em Samaria. Falaram assim: a gente tem que descer, vamos lá. Vamos chegar lá. Quando Pedro e João chegam, e aí, Filipe, me passa um relatório do que está acontecendo aqui. Olha, eu estou falando aqui, a verdade aqui, a palavra, pregando, ministrando, as pessoas estão levantando a mão, aceitando a Cristo, eu estou batizando. Aí Pedro falou assim: muito importante, agora o próximo passo é orar para que eles recebam o Espírito Santo. Aí muita gente vai se perguntar assim: poxa, mas Filipe não poderia orar? Já estava ali, fazia tudo. Prega, batiza e ora para receber o Espírito Santo, já faz o trabalho todo. Não, gente. Filipe não era sozinho. Igreja não é sozinha. Missionário não é sozinho. Sabe por que Paulo, Pedro e João vão a Samaria? Porque a obra estava crescendo. Ah, são oportunistas? Não. São líderes. Está crescendo lá, vamos ver, vamos analisar e supervisionar. O que está acontecendo aqui, Filipe? Olha, eu estou fazendo o que me cabe. Isso e isso. Mas existem coisas que são vocês que têm que fazer. Eu posso até ser capacitado, mas o pastor tem que fazer. Eu posso até saber fazer isso, mas é a minha liderança que tem que fazer. Porque se eu tomo e começo a fazer tudo, só porque eu acho que eu tenho capacidade para fazer, eu me torno uma pessoa sozinha. E principalmente igreja primitiva, gente, é Atos 8. A igreja primitiva estava começando. Se Filipe deixa esse princípio de lado, começa a desandar ali em Samaria. Começam a aparecer as rusgas ali mesmo. Aquele homem teve sabedoria para falar assim: olha, a imposição de mãos para receber o Espírito Santo não é comigo. Precisa de alguém que esteja acima de mim e me supervisionando. Às vezes nós achamos que nós somos cheios do poder de Deus, mas você precisa entender que ainda assim tem alguém acima de você. E é essa pessoa que precisa ser acionada para estender as mãos e impor as mãos sobre as nossas vidas. Não, Rodrigo, mas a fulana é cheia do poder de Deus. Mas se ela não tomar cuidado e ela não perceber que tem uma liderança sobre ela, ela se perde. E ela acha que ela é sozinha, faz tudo sozinho. Isso não é igreja. Isso era contrário a tudo que era pregado na igreja primitiva. Felipe, ele honrou propósitos de ter a sua liderança ali, passar um relatório para ele. E aquela liderança soube lidar com toda a situação. Amém, Felipe? Faz o seguinte, continua pregando e batizando. Agora deixa com a gente que a gente vai monitorar aqui. Dividiu a carga. E aí sabe o que Pedro, analisando, porque era assim, Felipe naquele momento, nesse momento da igreja, Felipe já estava ali, pregando na multidão, vai na praça daqui, vai na praça dali, e Simão junto com ele. Pedro e João estavam assim, aqui de cima, olhando. Porque eles eram melhores? Não. Porque já tinha outras pessoas para fazer, senão ficava muita coisa para eles. Felipe, vai lá, prega, faz, e depois nós vamos ali, vamos fazer isso, isso, isso. E aí, Pedro começa a observar alguma coisa diferente. Ele fala: João, está observando o Simão? Estou. Uma coisa diferente, né? Tem uma coisa errada ali, tem uma coisa errada ali, mas tudo bem. Um belo dia, eles impondo as mãos, Simão chega em Pedro e João e fala assim: então. Aí ele coça o bolso. Quanto vocês querem para me dar esse poder aí, para que eu, Simão, também imponha as mãos sobre as pessoas para elas receberem o Espírito Santo de Deus? Nota, igreja, que ele seguia Felipe, e Felipe não fazia isso, cumpriu o princípio de Pedro e João. Mas Simão, não, mas eu quero também. Quanto é para me receber o poder de Deus? Vocês sabiam que existe um nome para isso? Se chama simonia. Simonia
É o nome, eu anotei aqui. O que é simonia? É a comercialização ilícita de coisas espirituais ou coisas ligadas aos benefícios espirituais. E sabe de onde surgiu esse nome simonia? De Simão, desse capítulo 8. Do homem que falou assim: quanto você quer para me dar esse poder aí, para que eu também dispense o Espírito Santo nas pessoas? Simão estava achando que o poder de Deus era comprado, igreja. Porque Simão estava acostumado a ter atenção para ele. Aí chega um homem que prega a palavra de Deus e é cheio do poder de Deus. E aí ele fala assim: já entendi. O que está dando atenção agora é o poder de Deus. Só que ele não queria adquirir o poder de Deus da forma correta. Joelho no chão, palavra, busca incessante do Espírito Santo. É oração sexta-feira à noite. É culto de domingo às 7 horas da noite. Culto de quarta-feira às 8 horas da noite. É joelho no chão no meu quarto. É leitura bíblica da palavra diariamente. Isso ele não queria fazer. Mas ele queria o jeito fácil. Quanto é que é? Será que ainda existe isso nas igrejas? Hein, pastor? Eu queria liderar algum segmento. Como que é? O senhor pode me vender em departamento? Eu vou dar conta, fica tranquilo. Será que isso ainda existe nas nossas igrejas? Lembra que eu falei que a igreja brasileira é crente matando crente? Isso pode assustar, mas é a verdade, tá, gente? As pessoas estão querendo comercializar, praticar simonia, que vem de Simão. Existe ainda assim em nosso meio, mas não aqui, tá, gente? Mas no nosso meio cristão, homens que são igual Simão. São homens visionários, líderes, influentes mesmo, mas que não se transformaram ao Evangelho. Estão tentando ganhar dinheiro com a palavra. Sabe o que Pedro faz? Pedro fala assim: olha, esse dinheiro aí seja para você e você se perder com ele. Pega esse dinheiro que está no teu bolso e vai se perder com ele, porque você não teve uma transformação real. Talvez Felipe não percebeu, mas Pedro percebeu. Está vendo a importância da gente ter uma liderança? Vão existir pessoas que vão colar em você e vão falar assim: estou junto com você, mas sabe o que ele está querendo? Usufruir daquilo que você tem de melhor. Ele está querendo ser igual a você, se parecer com você, mas não porque você é um cristão, mas pelo que você tem, pelo que você faz, pelo que você carrega e pelo que você leva. E você e eu, muitas das vezes, não vamos estar ligados nisso. Ah, não, fulano é meu amigo. Ah, o Beltrano gosta muito de mim. Aí tem sempre uma liderança que fala assim: cuidado, tá? Eu estou aqui de cima, mas eu estou observando, tá? Não tá legal esse negócio não. Isso aí não tá legal não. Sabe quando a sua liderança chama e fala assim: olha, cuidado com algumas amizades. Cuidado por onde você está andando. Aí você fica: ah, mas o pastor está sendo rude demais comigo. Como é que ele ousa dizer que a fulana não é minha amiga? Como é que ele ousa dizer que eu tenho que tomar cuidado com isso, com aquilo? É porque ele tem uma visão espiritual que você ainda não está tendo. É porque ele já percebeu pessoas e coisas na sua vida que você ainda não percebeu. Porque você está feliz, às vezes, em pregar a palavra. E isso, igreja, acontece muitas das vezes igual Felipe. Fazendo o quê? Pregando a palavra. Felipe estava lá na obra, estou aqui. Fica aí que eu vou pregar aqui, eu vou pregar ali. E as pessoas em volta dele: vamos embora, vamos com a gente, tá bom, vamos lá. Ele nem percebeu. Mas existem homens e mulheres que vão perceber. E nós temos que ter ouvidos apurados para entender quando isso chegar. Sabe o que Pedro fala para Simão? Simão, vou te dar um conselho. Ora, se arrepende e ora para Deus, para ver se Ele ainda vai ter misericórdia de você. Pedro ainda aconselha Simão a ter uma mudança de vida. Mas sabe o que Simão responde para ele?
ora você. Ora você por mim. Conhece gente assim? Olha, irmão, faz isso, faz aquilo, você precisa orar mais, você precisa buscar, a sua atitude precisa mudar aqui e ali. Aí a pessoa olha para você, mas ora você por mim. Era como se Simão estivesse falando assim, Pedro, não estou muito afim de mudar não, porque ele já não estava afim mesmo, ele só queria os benefícios que era andar com Filipe. Ele não queria uma mudança. Falou, olha, Pedro, faz o seguinte, ora você por mim. Aí a gente usa aquela desculpa, não, que você é um cara. Se você orar, vai acontecer. Não, gente. Tem coisas que o pastor não vai orar. Sabe por quê? Porque não adianta ele orar. É você, sou eu que tenho que mudar. Existem orações que não terão efeito, igreja. Que isso, Rodrigo? Isso não existe. Existe sim. Quando a oração for por alguém que não quer mudança, nós vamos até orar para Deus ter misericórdia. Mas não adianta a oração de mudança. A gente não faz oração de arrependimento para o outro. A oração de arrependimento, ela é única e exclusivamente nossa. Ela é individual. Não se ora por arrependimento. A gente ora por arrependimento pela nação. Mas não é para a nação se arrepender. É para que a nação venha entender o propósito de Cristo. E aí cada pessoa individualmente se arrependa. Mas a oração de arrependimento, ela é única, exclusiva. Eu não posso pedir para a Enoã, falar, Enoã, ora para eu me arrepender, para eu mudar. Não. A Enoã não vai orar. Ela não vai rir. Então ela fala assim, tadinho de você. Não muda não para você ver, não ora não para você ver. Simão não queria mudança. Mas quem aqui? Simão estava lá, tá, gente? Em Samaria, iludindo todo mundo. Quem é que chegou? Filipe. E ele pregou a palavra. A gente às vezes não vai escolher as pessoas que vão chegar na nossa vida, principalmente quando a gente fala de missões. O missionário, ele não escolhe o lugar, é muito fácil. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou pregar a palavra lá. Porque aí no dia que eu não estiver pregando a palavra, eu posso andar naquelas casas bonitas e confortáveis, né? Eu posso passar num daqueles shoppings. Eu vou na Disney de repente, no dia que eu estiver de fome, que eu não pregar a palavra. Aí às vezes eu prego a palavra para minha dúzia ali, até faço, mas é fácil. Mas ninguém quer ir para o Marrocos, né? No meio desse terremoto, pregar a palavra para quem está precisando. Por isso que o missionário ele não escolhe onde vai. Filipe não escolheu, ele foi direcionado a Samaria. Chegando lá, ele se deparou com um homem que só queria usar ele, a influência que ele tinha e o poder de Deus sobre a vida dele. Filipe teve que andar e ministrar a palavra de Deus. Filipe teve que acordar todos os dias, pregar a palavra com um encosto atrás dele, tentando usufruir daquilo que ele tinha de melhor. Mas ele não murmurou. Ele não olhou para Simão e falou assim, sai daqui. Depois disso, eu já quero terminar aqui. Filipe, ele vai ser direcionado para um lugar árido. E lá ele vai encontrar o eunuco. E aí esse eunuco está numa carruagem, lendo Isaías, e vendo todo o sacrifício de Cristo sobre nós. E aí Filipe fala, ei, para essa carruagem aí, quero falar com você. Aí o eunuco fala assim, me ensina aqui. Está entendendo alguma coisa? Não, me ensina aqui então, vai. Filipe ensina aquele homem, aquele homem fala, na mesma hora, para a carruagem ali, ó, tem água ali. O que impede de ser batizado? Eu já estou acreditando, o Espírito Santo já está operando aqui. Ele falou assim, nada, vamos descer. Filipe batizou aquele homem e no mesmo instante, sumiu. Cadê Filipe? E a Bíblia fala que ele foi levado de um lugar a outro. Um homem como eunuco, quem era o eunuco? Era um oficial. Era um homem que tinha poder também. Era um homem que poderia ter uma posição financeira boa. Era um homem perfeito para colar com Filipe. Mas Deus não deixou. Muitas das vezes você vai querer colar com pessoas também, e Deus não vai deixar. Eu quero pregar a palavra. Eu quero pregar a palavra para o Wallace, porque o Wallace tem um poder aquisitivo bom. O Wallace é fácil. A gente fala e o Wallace balança a cabeça e fala assim, que legal.
A gente estuda e o Wallace aprende a palavra em 1 minuto. Que legal, eu quero discipular o Wallace, eu quero liderar o Wallace, eu quero trabalhar com o Wallace. Deus fala assim, não, você vai você vai gastar o seu tempo com Simão, que só quer usar você. Ser missionário, gente, é viver Atos 8, andar com quem está só querendo usufruir de você e passar pouco tempo com quem realmente valeria a pena. Isso é ser cristão. Quando você ler Atos 8, você fala assim, é verdade. Filipe andou com quem estava usando ele, perdeu ali dias e dias com quem só usava ele, e não gastou nem meio dia com um homem que poderia estar ali com ele, ajudar até ele melhor. Isso é ser missionário. Eu te convido a se pôr de pé nesse momento. Aleluia. Igreja, a gente fala sobre missões, mas como nós falamos, tem a janela 10x40, que são os confins da terra para nós aqui no Brasil. Nós vamos ter aí Judéia e Samaria, que são as cidades vizinhas, talvez do nosso país. E nós temos Jerusalém, que é a nossa casa, a nossa igreja, a nossa comunidade, o nosso vizinho. E a gente tem que ter em mente que ministrar, ser um missionário, ele vai requerer que a gente não escolha lugares e pessoas. O cristão não escolhe o outro cristão. Eu vou falar de novo, por isso que a igreja brasileira é cristão matando cristão, porque a gente quer escolher. A gente quer escolher. Ô irmão Bruno, eu gostei do senhor, pastor, vou chamar o irmão Bruno para trabalhar aqui comigo, porque eu gostei dele. E a gente vai ser muito amigo. E ele é parecido comigo, eu acho que a gente vai se dar muito bem. A pastor falou assim, não, negativo. Você vai trabalhar com o Pedro. Não, pastor, mas o Pedro é muito diferente de mim. Eu falo A, o Pedro fala B. E aí, eu já quero me estressar com ele vai se estressar comigo, a gente, é melhor não. A pastor fala assim, vai. Porque cristão não escolhe cristão. Missionário não escolhe região. Nós estamos aqui para servir o reino de Deus. E o reino de Deus precisa ser servido. Seja para A, seja para B, seja para C. Pregue a palavra onde o Senhor te colocou. Rodrigo, mas você não conhece meu vizinho. E nem quero conhecer. Se ele for ruim, então é contigo mesmo, não é comigo. É teu, foi Deus que te deu. Não preciso nem saber. Mas se Deus te deu, então é para você ministrar sobre ele. É para você falar a palavra de Deus para ele. É para você anunciar o amor de Cristo para ele. O amor que não faz acepção de pessoas, porque eu posso fazer, mas ele não faz. Então nesse momento, eu quero orar. Seria muito fácil a gente falar sobre a oração para o missionário. Mas dessa vez eu vou orar pelo missionário local. Eu quero convidar aqui na frente você que quer liberar barreiras. Você que vai falar assim, Rodrigo, eu quero aceitar. Eu não estou falando sobre... Eu não estou falando que ninguém vai botar na nossa cabeça e você vai ser missionário não, tá gente? Eu estou falando assim, Senhor, eu quero aceitar esse chamado de ministrar a palavra. Mas eu quero, lá no meu trabalho, sabe aquele irmãozinho lá que a gente quase não se dá bem? Eu quero ministrar sobre ele. Senhor, me dá estratégias nessa noite para ministrar sobre ele. Porque senão eu vou deixar passar. E sabe lá Deus se ele vai ter outra oportunidade. O Senhor pode estar querendo usar, pode não, o Senhor está querendo usar você, está querendo me usar, para que a palavra dele seja propagada, seja onde ele te colocou. E se o Senhor te colocou onde você está, seja no seu trabalho, na sua escola, faculdade, aonde você está, é porque é ali que você tem que crescer.
Não existe essa de eu estou no lugar errado. Deus não coloca ninguém no lugar errado. É você que não está sabendo se posicionar. Então hoje eu quero orar por você. E eu vou convidar você aqui na frente. Você que quer. Fala assim: Senhor, eu quero nessa noite que o meu coração quebre barreiras. E eu quero verdadeiramente ministrar a palavra onde o Senhor colocou. Rodrigo, mas eu não tenho entendimento, eu não entendo muito a palavra de Deus às vezes, eu fico meio confuso. Gente, a nossa vida ela já ministra a palavra de Deus. Quando você sai da sua casa, tem gente te observando. Quando você chega no seu trabalho, quando você coloca a sua mochila em cima da mesa, tem alguém te observando. Quando alguém é grosseiro com você, e você olha na pessoa e você respira firme e não dá uma resposta atravessada, tem alguém te observando. Quando te caluniam, tem alguém te observando. Quando o seu vizinho grita ou joga coisas do outro lado atrás, existe, tá? No Rio de Janeiro tinha isso. Lá no quintal, ih gente, o que é isso? Ah, só Jesus. Jogando um monte de coisa na cara. E aí você também não responde na minha moeda, você também não grita, não sei o que lá. Às vezes a gente perde, né? Olha de novo, não é meu, é dele. Mas quando você não responde na mesma moeda, tem alguém te observando. E o Senhor está usando nós, cristãos, em potencial, porque é isso que Ele vai fazer em nossas vidas. Então convido você a fechar os seus olhos nessa hora. Eu vou convidar o nosso pastor como nossa liderança. Lembra de Pedro, gente? Felipe acionou Pedro, eu quero acionar o nosso pastor. Ele, nossa pastora também, ela vai estar vindo aqui. E eles vão estar orando sobre nós. Eu também vou descer, eu vou estar aqui embaixo. E eu vou pedir para que eles estejam orando, posicionando as mãos sobre as nossas vidas e ministrando a autoridade para que a gente venha quebrar essas barreiras. Sabe por quê, igreja? Porque o Senhor está colocando Simão ao lado de cada um de nós aqui. Aí você vai torcer o nariz e falar assim: não quero Simão, queria tanto eunuco. Não, é Simão que Deus está colocando do seu lado. É Simão que Deus coloca do nosso lado. Aquela pessoa que muitas das vezes só vai querer usar aquilo que a gente entende melhor. Mas a gente vai permanecer pregando a palavra, com um sorriso no rosto, ministrando na praça, falando do amor de Deus e não deixando que Simão tire a nossa paz e a nossa alegria. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro missionário, ele não vai dar brecha para Simão, mas ele vai pregar a palavra onde Deus colocou ele. Então coloque a mão no seu coração agora. Pai amado, nós te agradecemos por este privilégio. O Senhor nos escolheu. Tu és um Deus de propósito. Tens um propósito em nossas vidas, como hoje à tarde estávamos em comunhão com a família. E nós falamos que o Senhor é um Deus de propósito. E o seu propósito é ter muitos filhos semelhantes a Cristo. Como fala o apóstolo Paulo em Romanos 8, 29. Mas para estarmos tendo essa semelhança, nós seremos forjados. E todas as coisas vão cooperar para que os sentimentos de Cristo venham prevalecer em nós. Assim como Felipe caminhou por dias com aquele homem que estava com a motivação errada em seu coração, mas ele não perdeu o foco, e ali de alguma forma a oportunidade estava sendo dada a Simão para que viesse se arrepender. O que Felipe estava fazendo era refletir as atitudes de Cristo, e durante muito tempo caminhou com os discípulos, e dentre eles estava aquele que iria trair.
mas até o dia que se reuniram à mesa, Jesus continuou amando e dando oportunidade para que, mesmo cumprindo aquilo que haveria de acontecer e anunciar através dos profetas, ele viesse se arrepender, porque Pedro também errou, negou, mas se arrependeu e foi restaurado. Deus, a grande verdade é que o Senhor quer levantar discípulos cheios do Espírito Santo, mesmo que tenhamos falhas e limitações. O Senhor quer nos levar a uma intimidade cada vez maior. Ó Deus, ministrando sobre nós o teu poder e a tua autoridade. É o Senhor que dá, e que venhamos nos manter com a motivação certa, pautados do amor de Cristo, aonde não vamos nos relacionar por interesse, aonde não vamos usar o Evangelho de Cristo como meio de subsistência, para poder satisfazer o nosso ego, as nossas vaidades, mas, Senhor, para poder levar esperança e transformação e vida e milagres que não serão só para o tempo terreno, mas vão ecoar para a eternidade, Pai. Deus poderoso, assim eu te peço, pela vida de cada um dos irmãos que aqui vieram à frente, Pai, que aqui venham ser levantados muitos Filipes, Pai, que aqui venham ser levantados muitos Pedros, João, Pai, que venham ser levantados muitos Estevão, que não se acovardou, mas pregou a verdade do Evangelho. E naquele momento difícil, o qual estava sendo apedrejado, ele refletiu o teu propósito, Pai, porque ele falou como Jesus Cristo: Pai, perdoa eles. Ó Deus, muitas vezes nos portamos uma pisada no calo. Nós já queremos nos vingar, nós queremos matar. Se não matamos com armas, matamos com a nossa língua, lançamos palavras de maldição. Mas em nome de Jesus Cristo, que venha prevalecer o sentimento de Cristo, que venhamos ser cheios do Espírito Santo, que a nossa boca sirva para abençoar e não amaldiçoar, que as nossas mãos sirvam para abençoar e não para ferir. Assim, Pai, nós te pedimos que possamos ver a tua glória a cada dia. Pai, nós queremos profetizar uma igreja forte em Cristo, e não importam as perseguições, nós vamos continuar a trajetória que o Senhor projetou para nós, até o dia que Cristo venha buscar a igreja. Ó Pai, eu te peço não só pelos que estão aqui, mas eu quero pedir por aqueles que o Senhor há de acrescentar nesse lugar, que possamos ser pacientes e tolerantes, que possamos amar as pessoas mais difíceis de ser amadas, e eles possam ver Cristo através de nós. Assim nós te pedimos, e assim nós te agradecemos. E quem assim quer, levanta suas mãos e aplauda Cristo nesse momento. Abra sua boca e glorifique.